Eu sou Silvana Blanc e o tema de hoje é que não tem como fugir, não há como fugir do marido difícil. O que a gente faz com esse marido difícil? Aquele marido que a gente não sabe como lidar, ou a pessoa, ou aquele marido muito chato, ou aquele marido que implica com tudo. Você acha que você convive com alguém que é difícil de conviver? O que eu faço com essa pessoa? Eu casei e depois do casamento descobri que a pessoa é insuportável, que a pessoa implica com tudo e muitas das vezes essa característica do homem, ela já estava ali antes do casamento. E às vezes a pessoa não percebe e casa assim mesmo, ou às vezes casa consciente, achando que vai mudar depois. E por que eu atraio? Por que eu escolhi esse homem tão difícil de conviver? Porque nós estávamos preparados para essa pessoa. A gente se encontra, a gente se conecta com a pessoa que a gente precisa naquele momento. Então, muitas das vezes a gente fica pensando assim, o meu marido é muito difícil, será que eu escolhi a pessoa certa? Será que é esse homem mesmo que eu tinha que estar casada? E aí você fica se perguntando, se comparando. E eu vou te dar um recado aqui agora. Pare de comparar. Pare de ficar olhando o seu marido com o marido da outra pessoa, que o outro faz isso, o outro ajuda, o meu não ajuda. Porque cada pessoa tem suas qualidades e defeitos. A primeira coisa que a gente tem que entender que todos nós temos luz e sombra, todos nós temos os nossos defeitos, mas também temos nossas qualidades. Então, ao passo que eu fico comparando o meu marido com o marido de outra pessoa, eu já estou aí minando o meu casamento, minando o meu relacionamento. Então, o primeiro passo é você parar com as comparações. Aí sim, a gente já vai começar a aprender a lidar com esse marido difícil. Hoje você acha que seu marido é difícil? Você acha que talvez pudesse ter escolhido outra pessoa de outro jeito, que não fosse dessa forma? Então, a primeira coisa, pare de comparar. Não fique comparando o seu marido com o outro, a sua relação com o outro. Primeiro, porque quando a gente olha de fora, tudo é maravilhoso na vida do outro. Mas a gente não sabe o que a outra pessoa viveu, o que a outra pessoa já passou, o porquê que essa mulher escolheu esse tipo de homem. Ah, ela teve sorte? Não, não se trata de sorte. A gente está preparado para conhecer a pessoa que a gente precisa, por isso a gente se conecta. Aí você vai me dizer assim, Silvana, então eu estava preparada para encontrar um homem difícil? Um homem que me dá tanto trabalho? Sim, de alguma forma, tem alguma coisa aí que você precisa aprender para você virar essa chave. Tem alguma coisa que você precisa aprender para você mudar o comportamento do seu marido. Ah, eu posso mudar o outro? A gente não muda o outro. A gente muda o nosso comportamento. A gente aprende técnicas, a gente aprende como se relacionar. A gente aprende uma forma de viver esse casamento, onde a gente vai refletir no outro. E eu posso te garantir que existe essa forma. E tem como sim a gente fazer esse reflexo e o outro mudar o comportamento. Não é que eu tô empenhada em mudar o outro. Eu tô empenhada em mudar a minha realidade. Aquilo que está em minha volta. Se eu me conectei com essas coisas, é porque tem alguma coisa aí que eu preciso aprender, que eu preciso mudar para poder viver algo diferente. Então, se esse marido é difícil, calma que não tá tudo acabado. Não fique aí preocupada, se comparando com o outro, porque a gente não pode comparar, as pessoas são únicas, as pessoas são diferentes. E se você não sair da comparação, você não vai conseguir transformar o seu casamento, você não vai conseguir viver algo diferente. Porque quando a gente fica ali reclamando, nesse campo de reclamação, eu tô ali só comparando o outro, você fica, sabe como? Você fica ali triste, você fica densa, você não tem forças para mudar essa situação, porque a gente fica ali reclamando. Ah, Silvana, mas você não sabe o quanto é difícil. Eu também já estive aí. Eu sei porque eu já vivi tudo isso. Eu sei porque eu tenho 20 anos de casada.
Eu já passei por várias fases também no meu casamento e também já passei por essa fase de reclamação, de achar que não tinha solução, de achar que o meu marido tinha tal e tal qualidade ou tinha tal defeito que os outros não tinham, que gente, não dá para ficar comparando. Então, o primeiro passo para a gente aprender a lidar com esse marido difícil não é a separação, que é a solução que muitos apresentam, né? Separa, é mais fácil, mas só que a pessoa não pensa no preço do divórcio, a pessoa não pensa na consequência do divórcio, na dor do divórcio. Cuidado com os amigos, cuidado com os amigos que na primeira oportunidade a única solução que ele te apresenta é a separação. Separa, vai viver sua vida, vai ser feliz, isso aí já deu. Não deu. O casamento é um compromisso para a vida toda, é viver unidade e é uma das melhores formas da gente evoluir, da gente crescer. Acontece que quando a gente olha para esse marido difícil, quando a gente olha para esses defeitos, para essas dificuldades, a gente não pode parar nas dificuldades. A gente tem que ver, bem, se eu tenho essa situação na minha vida, como eu posso resolver isso? Como eu posso fazer isso ficar mais fácil? Como eu posso lidar com isso? E aí você vai crescendo, você vai aprendendo com as situações. Porque se você não aprende, aí vamos para a solução fácil que os amigos apresentam. Vai ser feliz, separa. Aí você vai encontrar outro homem que também tem defeitos. Ou todo mundo tem qualidades e defeitos. Lembra que eu falei? Todos nós temos luz e sombra. Quando você encontrar essa outra pessoa, se você não tiver aprendido a lidar no relacionamento, se você não tiver aprendido a lidar com essas dificuldades, com um marido difícil, você vai viver tudo novamente. Por isso a gente precisa aprender como eu posso me sentir amada, como eu posso acabar com as discussões e com as brigas no casamento, aprendendo a lidar com isso. Porque um relacionamento, ele tem que ser harmonioso, ele tem que fluir. Dificuldades todos nós temos. A diferença é como eu vou enfrentar essa dificuldade. Como eu vou lidar com essa situação que acabou de se apresentar no meu casamento. Agora, quando eu supero isso, quando eu passo dessa fase, eu sei como lidar com essa ou essa situação difícil, veja, a gente não vive mais isso. A gente vive certas situações até a gente aprender. Aí virão outros desafios. Mas quando a gente aprende a lidar com aquelas situações, entende que a gente não vive mais aquilo. Se eu aprendi a reagir da forma correta, quando o meu marido vem discutir comigo, pronto, eu aprendi essa lição. Toda vez que ele vier discutir, eu não vou mais reagir da mesma forma e aí a gente não vai ter mais discussão. Quando eu entendo, quando eu aprendo a lidar com aquela situação do marido deixar as coisas jogadas, dele não colocar a roupa no cesto onde eu queria, dele me ajudar com as coisas da casa, quando eu aprendo o que fazer com isso você não vai viver mais. Você não vai mais passar por essa situação quando você aprender a lidar com essa situação. Então aí as dificuldades serão outros desafios, não são dificuldades, são desafios e você vai crescendo com cada um deles. E por isso eu quero mostrar aqui para vocês olharem para essas dificuldades, para essas situações que vocês estão passando hoje no casamento. Quando você olha para o seu marido, você achar que é um marido difícil, que ele tem defeitos que você não está suportando, você vai pensar o seguinte: isso não é um problema, isso é uma oportunidade para eu aprender a enfrentar essa situação e eu fazer diferente, para eu evoluir, para eu aprender. É uma oportunidade e não um problema. A gente tem que ver essas situações do casamento e aprender a ver uma oportunidade de evoluir. Quando a gente fica ali parado, denso, só reclamando, comparando, falando mal, a gente vai trazer mais disso pra gente e a gente não vê solução. Vê a diferença de comportamento. Eu tô aqui reclamando, puxa vida, meu marido sempre nada me ajuda, deixa tudo jogado,
ele chega, não faz nada e você vai ficar ali reclamando. E se você fica ali reclamando, você não vai buscar solução. Eu tô aqui num comportamento, a minha mente, ela tá preocupada em reclamar do meu marido, em dizer que tá ruim a vida, e ela não vai buscar solução. Se você quer hoje uma solução para essa situação que você está passando, você precisa buscar. A vida não acontece aquilo que eu quero, mas aquilo que eu me proponho a fazer diferente, aquilo que eu me proponho a mudar. Se eu ficar só reclamando, não vai cair do céu um marido perfeito, não vai, de repente, uma varinha mágica vai transformar a minha casa e vou ter do nada um casamento perfeito, um relacionamento perfeito. Não, a gente precisa de ação. As coisas mudam quando eu quero a mudança, quando eu vou agir em direção a isso. E se você ficar comparando o seu marido com outro, comparando o seu relacionamento com outro, você vai sofrer porque as pessoas são diferentes, as histórias são diferentes. Aí eu comparo. Ah, mas o marido, aquela pessoa deu sorte, porque o marido dela é muito bom, ele ajuda, olha lá, a família dela. Mas peraí, você viveu a vida dela? Você viveu a história dela? Você sabe o que tem na história dela para ela ter uma vida assim? Para ela ter um marido que se comporta assim? Por isso a gente não pode se comparar, as pessoas são diferentes. Agora, você quer que seu marido tenha uma ação diferente? Então você precisa agir diferente. Isso que a gente tem que aprender o tempo todo. E é fantástico porque é dentro do casamento, é no relacionamento onde a gente mais evolui. Quando você pede assim, eu quero ter paciência, como você vai saber que você se tornou uma pessoa paciente? Vivendo experiências que vai te testar. Será que você agora está paciente? E aí quando você, naquela situação, você fica ali e você reage de forma paciente, dessa vez foi diferente e que dessa vez não teve discussão, uau, eu aprendi e você não vai mais passar por aquilo. Por isso a gente precisa aprender a se relacionar, porque ninguém te ensinou como você ia se relacionar no seu casamento. Te ensinaram que você tinha que ir para a escola, te ensinaram que você tinha que estudar para a prova de matemática, para a prova de português, te ensinaram, mas ninguém te ensinou como você tinha que se comportar dentro do seu casamento. Falaram que a gente ia casar, que a gente ia ter filhos, que a gente ia cuidar da casa, mas não te ensinaram. Ninguém nunca ensinou como se relacionar. É por isso que a gente precisa aprender. Se é algo do nosso dia a dia, se é algo que nos faz crescer, por que não a gente aprender? Por que não a gente buscar informação? Porque senão a gente fica ali, tentando, aprendendo somente com os nossos erros. E dói muito. Eu passei 15 anos do meu casamento sofrendo, sem saber o que fazer, tentando várias coisas, tentando ser esposa perfeita, e eu não conseguia, só trazia mais sofrimento para mim. E você não precisa ficar esses 15 anos sofrendo. É por isso que eu resolvi compilar todas as informações que eu estudei, que eu busquei, que eu descobri que dá certo no casamento, para facilitar para outras mulheres. A gente não precisa ficar sofrendo tanto para aprender a se relacionar. O problema é que não ensinaram para você como seria depois do casamento. E aí, quando você se casa, você fica ali. Você não sabe o que fazer com essa criatura, com esse marido difícil, porque tudo fica difícil. É a pessoa que não... Você acabou de lavar um banheiro, ele vai lá e suja de novo. E ele deixa a roupa jogada. E ele não te ajuda nos afazeres do lar. Você fica ali trabalhando, fazendo um monte de coisas e ele tá lá com aquela cara de folgado. Ou então fingindo que tá ajudando e não te ajuda. E você trabalhou o dia inteiro, você tá cansado, você tá cuidando dos filhos. Essa é a vida real. Não é a vida que a gente viu nos filmes, aquele conto de fadas, aquela coisa totalmente romântica, onde não tem dificuldade nenhuma. Tá, e como que eu faço para ter esse romance aí que eu vejo na TV? Eu preciso agir de forma diferente. A gente fica ali sonhando com esse ideal e esquece do real. Então,
Primeiro passo, o que eu faço com o marido difícil? Primeiro, pare de se comparar. Pare de comparar com a vida do outro. Pare de comparar a sua família, o seu relacionamento com o relacionamento dos outros. Se concentre na sua história, no seu marido, no que você precisa resolver hoje. E eu quero compartilhar aqui com vocês hoje 4 leis da aceitação que vai ajudar você a entender e aceitar a sua história. Aceitar que a sua história é especial, que você precisa trabalhar hoje no seu casamento. Esquece os outros, esquece as outras pessoas, cada um está vivendo a sua história. E eu mostro aí que hoje eu tenho um relacionamento harmonioso, hoje eu tenho um marido carinhoso comigo, mas não foi sempre assim. Eu precisei aprender o que eu precisava fazer. Então vamos lá. 4 leis de aceitação. A primeira delas é que a pessoa que chega é a pessoa certa. Eu tenho para te dizer que a pessoa que está com você hoje, a pessoa que você se casou, foi a pessoa que tinha que estar na sua vida. As pessoas não se conectam por acaso. A gente se conecta com a pessoa que a gente precisa naquele momento. Ah, mas ele faz isso e isso comigo. Então, me diz aí, o que você precisa aprender para sair dessa situação? O que você pode fazer diferente para resolver isso? O que hoje você está precisando aprender para parar de viver isso? Para o seu marido parar de agir assim? É a pessoa certa. A gente se conecta com o outro porque existe algo que é o espelhamento. Eu espelho, eu só vejo aquilo que tem dentro de mim. Então, quando eu olho para um homem e eu me conecto com ele, eu acho ele interessante e de alguma forma você achou o seu marido interessante para você escolhê-lo como seu marido, quando você se conectou, você olhou para ele e você se conectou com ele, alguma coisa dentro de você tinha dele também. Ah, mas ele tem um defeito que eu não gosto, Silvana, não tem nada disso de mim, não. Ele tem isso que não tem nada dentro de mim. Mas às vezes é alguma coisa inconsciente, alguma coisa que está te incomodando aí e que você precisa cuidar dentro de você. A gente tem as nossas coisas no nosso inconsciente e que a gente precisa limpar. As nossas crenças, as coisas que a gente também não percebe, que a gente não sabe que tem. Mas de alguma forma eu posso te afirmar que você se espelhou, você se conectou com o outro, com esse marido aí, porque você precisava dele. Então a pessoa que está na sua vida, a pessoa que chega, é a pessoa certa. Aceite isso. Viu aquele ditado, né? Aceita que dói menos. Quando a gente aceita, é o primeiro passo. Eu não vou comparar a minha história com outro, eu não vou comparar meu marido com outro. Esse é o meu marido. Pronto, eu aceitei. Se eu escolhi essa pessoa, é a pessoa certa. Agora, vamos aprender o que fazer para deixar esse relacionamento mais interessante, para resolver esses problemas que estão te incomodando? Então, aceita. Esse é o marido certo. A segunda lei da aceitação é o que acontece, é a única coisa que tinha que acontecer. Se aconteceu assim na sua história, se hoje está acontecendo essa situação na sua vida, é o que precisava acontecer. Para de ficar reclamando, de ficar questionando, isso tinha que acontecer. O que você precisa é olhar para essa dificuldade como uma oportunidade de você fazer diferente. Então, essa é a segunda lei da aceitação. E a terceira lei, tudo acontece no momento certo. Só acontece no momento certo, só começa quando tem que começar. Silvana, por que que eu ainda não me livrei dessa situação? Por que que eu não consegui fazer com que o meu marido me ajudasse? Por que eu não consegui fazer com que o meu marido parasse qualquer outra coisa, de olhar para outras pessoas ou de ser infiel? Eu não sei qual é a situação que você está passando hoje, porque você ainda não está preparada para viver diferente. Então, só começa quando tem que começar. As coisas na nossa vida, quando não acontecem, é porque a gente ainda não está preparada para ela. Ah, por que que eu ainda não tive filho? Talvez você ainda não esteja preparado para esse momento. Tudo acontece quando tem que acontecer. O que hoje está precisando aí mudar no seu casamento, no seu relacionamento, você ainda não conseguiu mudar. Talvez você ainda não esteja preparado. Talvez você precise aprender algo, mudar algo ainda no seu comportamento, no seu relacionamento, para que isso seja diferente. Então só acontece quando tem que acontecer.
quando a gente está preparado para isso. E a quarta lei é que só termina quando termina. Se tem alguma coisa ainda que está incompleta na sua vida, alguma coisa que ainda não acabou, uma situação aí que está te incomodando, ela só vai terminar quando você conseguir resolver isso. Quando de fato isso acabar, concluir. Então a gente precisa concluir as situações difíceis, situações ruins. A gente precisa acabar, não é deixar para lá, não é empurrar para debaixo do tapete uma situação. O perdão é assim. Quando a gente precisa perdoar, a gente precisa perdoar. Muitas das vezes a gente coloca as situações debaixo do tapete, igual uma sujeira. Vou empurrar aqui, vou esconder. E você não perdoa e fica aquele monte de sujeira lá dentro do seu inconsciente. E você não consegue viver, você não consegue ir para frente, você não sabe por quê. E às vezes é uma falta de perdão. Às vezes você precisa concluir aquele assunto que você não concluiu, sabe? Aquela coisa que você deixou para lá, porque você não quis conversar com o seu marido, com medo de virar uma discussão, com medo de virar outro problema. Então deixa isso para lá e a gente vai deixando para lá, vai empurrando a sujeira para debaixo do tapete. Só que no fundo, essa sujeira, esse lixo tá todo aí dentro de você, tá tudo aí. E só vai concluir essa situação. Você só vai conseguir dar um passo à frente se terminar. Enquanto você não concluir aquela situação, ela não vai acabar. Então as coisas só terminam quando definitivamente termina. Se tem algo ainda que não acabou, se tem algo ainda no seu relacionamento que você precisa resolver, é porque ainda tem chances. E também você pode ver essa quarta lei, se você ainda está casada, é porque ainda não acabou. Você ainda tem algo para fazer no seu relacionamento. Você tem algo ainda para construir. Silvana, mas meu casamento está quase acabando. Acho que já não tem mais jeito. Eu não sei mais o que fazer. Eu já tentei de tudo. Acabou? Não acabou? Ele está aí ainda? Então eu vou te dizer, ainda não acabou. Só termina quando termina. Essa é a quarta lei da aceitação. Se você ainda está casada, eu posso te garantir que ainda tem como você transformar esse casamento. Eu já cheguei a esse ponto com 15 anos de casada. Eu pensei, eu já tentei de tudo. Não tem mais jeito. Não sei mais o que fazer. Não vai ter como eu continuar esse casamento. E aí, ao invés de eu entregar, ao invés de eu dizer, acabou mesmo, eu resolvi dar uma chance. E foi aí que eu falei, agora eu vou descobrir o que fazer para esse casamento dar certo. Agora eu vou descobrir o que fazer, por que os casamentos, algumas pessoas são felizes e outras não. E eu descobri tudo isso. O que eu precisava fazer para transformar esse casamento. Que é o que eu falei, não adianta a gente ir para outro relacionamento levando a mesma pessoa que a gente está levando aqui, tá? Você se livrou desse marido, tá? Mas você está levando a pessoa mais importante da relação, que é você. Você se leva para todos os relacionamentos, seja no trabalho, seja com seu pai e sua mãe, seja como esposa. A principal pessoa que você está levando para se relacionar com os outros é você mesmo. Você está se levando. E como você está se preparando para se relacionar com os outros? Isso é que é importante. Então, a quarta lei é que quando termina. Se ainda não terminou, é porque você ainda precisa resolver algo. Então, vou recapitular as 4 leis. A pessoa que chega é a pessoa certa. A coisa que acontece, a única coisa que tinha que acontecer, só começa algo quando tem que começar, quando você está preparado para receber isso. E só termina quando tem que terminar. Se algo ainda não terminou, se alguma situação não acabou, é porque ainda tem algo para acontecer. Então você ainda precisa continuar aí. E uma dica aqui, para como lidar com esse marido difícil, a gente precisa entender que os homens são diferentes das mulheres. Muitas das vezes a gente quer, um dos nossos erros é querer que o nosso marido entenda aquilo que a gente quer da nossa forma, do nosso jeito, mas eles são diferentes. Se todos nós, como pessoas, já somos únicos e diferentes, e aí um dos nossos erros é querer achar que o outro tem que entender aquilo que eu quero. Me diz aí, pode colocar nos comentários, algum momento
Me diz, em algum momento no seu casamento, você já passou por aquela situação assim, poxa, mas ele tinha que saber que eu queria isso. Você não falou, mas você imaginou, ele tinha que saber. Era óbvio que ele tinha que perceber que eu queria que ele jogasse a roupa no cesto. Era óbvio que ele tinha que saber que hoje é dia do meu aniversário e eu queria acordar com café da manhã na cama. Era óbvio que eu falei para ele que eu queria, eu achei aquela roupa bonita, por que ele não comprou para mim? Era tão óbvio, eu deixei a pista. Quantas vezes, me diz se você já passou por alguma situação assim, que você achava óbvio que o seu marido tinha que entender que você queria que ele fizesse aquilo. E a gente fica querendo que o outro adivinhe o que a gente quer. Que o outro adivinhe que ele teria que fazer algo que eu acho que ele tinha que fazer. E aí já começa um conflito. E aí já começa um problema. Então, para você entender, como eu vou lidar com esse marido difícil? Primeiro é entender as leis da aceitação. É você aceitar a sua história, você amar e honrar a sua história. Entender que se essa pessoa está na sua vida, é quem tinha que estar, é quem você se conectou. Tudo que aconteceu era o que tinha que acontecer. Não fique reclamando, não fique se lamentando. É daqui para frente. Se você quer transformar o seu casamento, se você quer transformar alguma situação que você está passando, quer passar a se sentir amada, respeitada, você precisa olhar daqui para frente. Não fique aí se lamentando. O que aconteceu? Maravilha. Seja o que for que aconteceu na sua história. Foi muito ruim? Foi pesado? Dói em você? Então vamos aprender a curar essa dor? Vamos curar essa dor e vamos viver diferente? Ou você vai ficar aí vivendo a sua dor o resto da vida? Porque eu passo que eu fico lembrando de alguma coisa que me doeu, alguma coisa que meu marido fez e que me incomodou. Se eu estou pensando nisso agora, fala pra mim, quando é que eu estou vivendo isso? Lá no passado? Não, eu estou vivendo agora de novo. A minha mente, ela não sabe o que é o passado, o que é o futuro. Ela sabe do agora. A gente está aqui agora, eu estou falando com você agora. Agora a sua mente está pensando nisso. E se você neste momento fica ali lamentando e pensando em algo que você sofreu no passado, é como se você estivesse vivendo tudo novamente neste momento. Todas as dores, os sofrimentos, você sente no seu corpo. Então, deixe o passado para lá e vamos começar com o que a gente tem hoje. Vamos aprender a transformar a situação a partir do hoje. E aqui eu quero mostrar para vocês uma das diferenças que existe entre o homem e a mulher, entre a energia feminina e masculina, e que faz toda a diferença para a gente aprender já a lidar com esse marido difícil. Uma diferença muito incrível é que o homem, ele tem um foco específico, enquanto a mulher, ela tem uma percepção difusa das coisas. E aí eu vou explicar isso, como que é isso. Imagina, o homem, quando ele quer a sua ajuda, ele vai pedir. E a mulher é o contrário. A mulher, ela dá essas dicas. Ela tem uma percepção difusa da coisa. Ela vai dando dicas e quer que o outro entenda. Agora o homem não é assim. O homem, ele é objetivo, o foco dele é específico. Então você tem que ser clara para que ele entenda o que você quer. Uma diferença disso, imagina você passeando no shopping com o seu marido. E aí você vira e fala assim, nossa, que flores bonitas essa aqui. Você vê um quiosque de flores e você fala assim, nossa, flores bonitas, né? Olha quantas flores bonitas. E aí ele vai falar assim, nossa, é mesmo, flor bonita. Ele não vai entender que você tá dando a dica ali que é para ele comprar aquelas flores para você. Agora, se você vira e fala assim, você tá passeando, vamos continuar aí no shopping, e você fala assim, nossa, eu amei essa blusa, você podia comprar para mim? Ah, você gostaria de ganhar essa blusa? Meu aniversário é amanhã, tá chegando, e você me dá essa blusa de presente? Pronto, ele entendeu o recado, ele vai comprar para você. Ele não tem essa percepção, pode ser que um ou outro às vezes já acostumou aí com o seu jeito e ele consiga entender, mas a regra é que os homens têm esse foco específico. Quando eles conversam entre si, é uma conversa mais objetiva.
O homem, ele chega e ele fala de forma clara o que ele quer. Outro exemplo para vocês entenderem. Imagina que você recebeu uma visita na sua casa, sua amiga está lá e depois de uma refeição você está lavando a louça e aí ela se oferece para ajudar. Deixa eu te ajudar aí a lavar a louça. E aí você fala assim, não precisa, eu dou conta aqui, não precisa me ajudar. Só que a sua amiga vira e fala assim, ah, tá bom. Aí ela pega um pano e te ajuda a secar. Por quê? Porque as mulheres têm essa percepção difusa. Você sabe que a sua amiga disse que não quer ajuda por uma educação, mas as mulheres sempre querem ajuda. Esse é uma regra. As mulheres sempre querem essa ajuda, sempre querem ser ajudadas, só que elas não falam. A gente tem essa forma de se comunicar, né? Mas na indireta, de deixar que o outro perceba que você quer ajuda. Então, que tal levar isso agora para dentro de casa, no dia a dia com o seu marido? Você vira e fala assim, meu marido não ajuda no serviço de casa, mas talvez você fique assim, nossa, mas você não vai fazer? Mas você não faz nada? Mas não sei o quê? E aí você fica jogando ali indiretas. E muitas das vezes essas indiretas, do jeito que a gente joga, fica parecendo uma cobrança. E quando a gente faz uma cobrança, fala pra mim, você gosta de ser cobrada? Você gosta que o outro venha e te cobre, te mande fazer alguma coisa? Claro que não. Ninguém gosta de ser tratado assim, de que falem assim. Então, com essas indiretas que a gente fica tentando dar, ou fica nervosa porque ele não entende o que você quis dizer, aí você começa a brigar, a cobrar, e tudo isso só afasta o outro. Então, entenda que o homem, ele precisa dessa conversa mais direta, mais clara. Se você quer algo, você tem que falar de forma mais clara. E o homem, quando ele não pedir ajuda, não ajude. O homem, ele é muito claro. Quando ele quer ajuda, ele vai te pedir, amor, me ajuda aqui. Agora, quando ele não quer, não ajude. Ele é muito claro. Ele não quer ajuda, ele não vai pedir. Porque senão ele fica com a impressão de que ele não está fazendo direito. Vamos supor que ele esteja lavando a louça e você fala, amor, vou te ajudar. E ele diz assim, não precisa de ajuda, deixa que eu cuido disso aqui. Então deixa ele cuidar. Porque senão ele vai achar que você está pensando que ele não vai lavar direito. É muito louco, mas é assim. Os homens, quando eles querem ajuda, eles pedem. Quando eles não querem, não ajude. A mulher é o contrário. A mulher sempre quer ajuda, mas ela não gosta de pedir. Ela fala que não precisa e tal, para ver se a pessoa vem e ajuda assim mesmo. Então, tem essa diferença entre o homem e a mulher. O homem é mais objetivo, é mais específico, e se você quer que isso dê certo, se você já quer aprender a lidar aí com esse marido difícil, tá aqui uma grande dica, um grande passo para o dia de hoje. Aprenda a falar com seu marido de forma mais objetiva. Quando ele não pedir, não ajude, e quando ele pedir, você ajuda. E a mulher, quando você precisar muito, você não quiser ficar chateada, peça de forma mais direta. E os homens precisam entender que a gente tem essa forma mais difusa, essa forma de apreciar mais as coisas e não ser tão objetivo. E com isso, dá essa diferença. E uma das coisas que geram também muitas brigas e discussões no casamento é esse fato, porque existem diferenças. E ao passo que eu fico querendo que o outro entenda tudo com o meu ponto de vista, a gente só vai ter conflito, a gente só vai ter problema. A gente precisa entender que a gente está lidando com outra pessoa. E por mais intimidade que vocês tenham, por mais conexão que vocês tenham, por mais que o outro te conheça, vocês precisam entender as diferenças. Nós somos diferentes. E a gente tem que entender essas diferenças. Por que eu preciso aprender essas diferenças? Porque aí quando eu passo a ter consciência e eu passo a aprender o que existe dentro do relacionamento, essas diferenças, eu passo a compreender. Ah, então é por isso que meu marido age de tal forma. Ele não é nenhum extraterrestre. Ele não é tão carrasco assim. Ele não é o marido mais difícil do mundo. Eu só preciso aprender a lidar. Eu só preciso aprender a me comportar. E quando a gente fica só reclamando do marido difícil, a gente vai ficar ali, parada naquela reclamação,
só ali reclamando e a gente não vai fazer nada para mudar a realidade que a gente está. E só vai trazer mais disso, porque quando mais a gente reclama, mais a gente vive situações para a gente poder ficar reclamando. Então, por isso que a gente precisa aprender essas diferenças. Então, o que fazer com esse marido difícil? Primeiro, é praticar as leis da aceitação que eu falei aqui. Aprenda a honrar e respeitar a sua história, a entender que essa pessoa está na sua vida, porque vocês se conectaram, não foi à toa, não foi por acaso, porque era a pessoa que tinha que estar. E a partir daí, você precisa buscar informações de como se relacionar. Silvana, eu estou vivendo tal conflito no meu casamento. Como eu posso resolver isso? Como eu posso aprender a lidar com isso? E é isso, a gente precisa olhar as dificuldades como oportunidades de crescimento e não só como um problema, não só como uma dificuldade. Você vai crescer cada dia mais, cada vez que você enfrentar uma situação no casamento, cada vez que você virar essa página. Imagina que você está num caminho, imagine uma floresta, um caminho, e você está andando naquele caminho e de repente vem uma pedra. Se você parar diante daquela pedra e ficar olhando para a pedra, puxa vida, eu tenho uma pedra no meu caminho, você não vai mais sair do lugar. Você vai ficar ali, porque tem uma pedra. Agora você pode aprender como eu vou tirar essa pedra do meu caminho. Ou como eu posso ultrapassar essa pedra. Será que eu posso pular? Será que eu posso escalar? É uma pedra que dá para eu remover? Ah, sim, eu posso remover. Então você vai remover aquela pedra, você vai liberar o seu caminho, vai continuar andando. E às vezes aparecem pedras pequenas, às vezes aparecem pedras maiores. E como você vai passar essa pedra? Você vai deixar ela ali no meio do seu caminho ou você vai arrumar uma forma de tirá-la dali e vai continuar o seu caminho até você chegar no seu destino? E é isso que a gente tem que buscar. O casamento, ele tem um propósito, ele tem uma vida em comum, é uma unidade. Vocês estão juntos com um propósito, com um objetivo. Ah, Silvana, a gente não tem objetivos. Então, esse é um dos desafios, é uma das pedras do seu caminho. Vocês precisam resgatar esses objetivos. A gente precisa ter valores comuns. A gente precisa saber para onde a gente está indo. E muitas das vezes você vai me dizer assim: ah, mas eu tô buscando informação, eu tô aprendendo e eu tô nesse nível, meu marido tá lá atrás. Mas eu quero te dizer, será que vocês estão indo para o mesmo objetivo? Isso é o mais importante. Não importa se nesse momento um tá mais para cá, outro para lá, um tá buscando mais informação. O que não pode é você deixar vocês saírem do foco do casamento. Se vocês se casaram com um propósito, com um objetivo, e é para lá, é para essa finalidade que vocês têm que ir. E, ah, mas ele não está acompanhando, ele está difícil. Calma, muda o seu comportamento, aprenda como fazer com o seu casamento. E aos poucos eu posso te garantir que você vai trazer o seu marido para você. A cada dia que você fizer o passo correto, você vai ver que uma hora ele vem. O seu comportamento transforma a sua realidade ao seu redor, as pessoas que estão ao seu redor. Agora, se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas discussões, tendo os mesmos problemas, tendo as mesmas reações, a gente continuar comparando com a vida dos outros, a gente continuar só ali reclamando, é como se fosse a pedra, que a gente vai ficar olhando para ela na nossa frente, no meio do caminho. E a gente vai ficar ali parado. Ou então você vai sentar na pedra e vai começar a chorar, a se lamentar. A vida acabou, não tem mais o que fazer, já tentei de tudo nesse casamento. E aí você vai ficar ali estacionada. E é isso que você quer? O quanto você está comprometida hoje com o seu casamento? O quanto você está comprometida com essa transformação? E eu estou aqui justamente para te ajudar, para te mostrar que existe outros caminhos, que existe formas da gente transformar essa situação, porque o objetivo é ser casada e feliz. Quantas pessoas falam assim, te dão esse conselho? Ah, vai ser feliz, separa. E quem disse que a felicidade está na separação? Quem disse que a felicidade está em ser solteira? Você pode sim ser casada e feliz.
Você só precisa aprender o que fazer. Só isso. A gente precisa aprender e agir da forma correta. É isso que a gente precisa aprender dentro do casamento. Então esses são os passos aí pra gente começar a lidar com esse marido difícil. Não fique triste, não fique desanimada, porque esse marido você pode sim transformar e ter um relacionamento onde você vai se sentir amada, respeitada, sem brigas. Depende de você querer e buscar as informações certas. Então, um grande beijo e até a próxima live, até o próximo vídeo. A gente se vê por aí.